Então, é um prazer receber o professor Roberto Pecoá Filho. Ele está agora em Michigan, participando do projeto de pesquisa, e ele é professor titular da Escola de Medicina da PUC do Paraná. Ele foi graduado na PUC do Paraná em 1992, fez residência médica também no Paraná, fez doutorado na USP em São Paulo, pós-doutorado na Suécia, depois na Austrália, e agora está trabalhando, está em Michigan. Ele continua como professor titular da PUC do Paraná, é líder científico das Américas no Instituto de Saúde Global da Austrália, onde ele fez uma Senior Research Fellow, e ele dirige ainda o Comitê de Educação da Sociedade Internacional de Nefrologia. E o Pecoá tem um índice H de 65, que é o maior índice H que passou aqui pelas nossas reuniões aqui. Então, parabéns pela toda a sua história acadêmica, Pecoá, e também pela sua história como pesquisador aqui, que tem um índice H invejável aqui, 65, pouca gente tem na nossa área. Então, é um prazer te receber, e o Pecoá vai falar sobre avanços no manejo de pacientes com doença renal crônica, que é um assunto que é sempre dominante no nosso cotidiano, em função do número crescente de pacientes renais crônicos, relacionado principalmente ao aumento da expectativa de vida, ao crescimento progressivo da expectativa de vida. Muito obrigado, Pecoá. É um prazer recebê-lo aqui na reunião semanal da disciplina de nefrologia. Um prazer imenso mesmo para todos nós. O professor Arthur é o presidente da Fundação. Então, Pecoá, muito obrigado. Aí, aqui a reunião é híbrida, tem uma boa parte de pessoas aqui, umas 20 pessoas presenciais e mais as pessoas online. Muito obrigado, Pecoá. Um abraço aí e vamos firme. Tá bom. Obrigado, Medina. Só me confirma se vocês estão vendo bem os meus slides. Vendo bem, vendo normal. Perfeito. Bom, primeiro, né, muito obrigado, Medina, por essas palavras iniciais, né? Eu fico lisonjeado, fico super honrado de ter sido convidado para falar na disciplina de nefrologia da Unifesp. É uma escola que eu admirei desde sempre, né, do início de carreira. É uma escola onde pessoas que eu trabalhei muito próximo, né, trabalham, parceiros, né, de uma carreira inteira, certamente responsáveis em parte pelo impacto da minha produção científica, e certamente, né, um berço aí de cérebros e uma incubadora de gente boa espalhada pelo Brasil, né? Então, maior admiração né, pela instituição e maior honra de estar aqui com vocês hoje. Ainda mais vendo, né, pessoas aí que poderiam estar falando sobre esse assunto, né, de uma forma muito competente, né? Eu, claro, né, vou tentar trazer um pouco das minhas experiências pessoais nos últimos anos na área de avanços no manejo da doença renal crônica, e espero que vocês aproveitem, né? E vou deixar um tempo ao final para a gente poder discutir as coisas que eu vou estar trazendo para vocês hoje. Bom, eu vou começar, na verdade, não falando especificamente sobre as coisas que eu selecionei para abordar com vocês, mas trazer algumas coisas que eu não vou falar, né? Eu acho que quando eu olho assim, né, avanços no manejo do paciente com doença renal crônica, tem uma série de coisas que eu acho que são super importantes acontecendo hoje em dia, que eu não vou ter tempo de falar hoje, mas eu queria iniciar justamente trazendo assim um pouco, né, algumas áreas assim que eu selecionei, que eu acho que são importantes assim como base para a apresentação, e também como para não deixar de pelo menos mencionar algumas coisas, né? Primeiro que, claro, eu vou estar falando muito sobre, né, o paciente com doença renal crônica e dando um foco, né, passando uma lupa em estratégias que podem fazer a diferença na redução da progressão da doença renal crônica.
Eu acho que mais e mais, principalmente quando a gente começa a discutir saúde global, a gente não pode entender manejo de doença renal crônica, da progressão da doença renal crônica como uma intervenção isolada do contexto do cuidado integral do paciente renal crônico. E essa iniciativa, na verdade, eu acho que foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida nos últimos anos, foi participar desse grupo de nefrologistas pelo mundo, né, que discutiram um pouco sobre essa questão, né, de como lidar com a doença renal crônica como um problema de saúde pública global, né? Isso foi gatilhado, na verdade, por uma coisa que eu acho que vai ter repercussões profundas na forma com que a doença renal é vista pelo mundo. Mais especificamente, ela foi gatilhada pelo início da relação da primeira entidade ou instituição nefrológica com o assento oficial na Organização Mundial de Saúde, que é a Sociedade Internacional de Nefrologia, né, que é reconhecida atualmente como a instituição que se deve, para onde a Organização Mundial de Saúde procura se aconselhar e procura informação sobre essa doença crônica não transmissível, né? Isso já trouxe nos últimos anos, né, repercussões importantes. Para vocês terem uma ideia, hoje o grande assunto na discussão foi aquele que o meu amigo Lúcio trouxe no começo dessa discussão informal que a gente teve, né? Algumas semanas atrás, a Organização Mundial de Saúde procurou a Sociedade Internacional de Nefrologia para discutir sobre o que fazer com a disparidade de acesso do cuidado renal durante o tempo de pandemia. Mais especificamente, a preocupação deles é a questão da vacinação de pacientes renais crônicos em diálise e transplantados, né? Mas ela mostra que a nefrologia tem uma voz dentro da Organização Mundial de Saúde e o mote é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, né? É trazer, do ponto de vista de saúde global, uma noção de que a doença renal crônica ela tem que ser manejada de forma integrada. Esse é um slide uma figura que a gente montou para esse artigo, né? E que mostra justamente a visão mais global, né? Se você, por exemplo, está num país da África onde você não tem acesso, e eu tive experiências realmente muito impactantes, pessoais, né, de convívio no continente africano, do ponto de vista de cuidado renal, nas minhas idas para a África ao longo desses anos, e não adianta, né? Se um país, na verdade, quer introduzir o cuidado renal na sua saúde pública, ele tem que pensar dessa forma ampla, né? Não dá para o cara, por exemplo, como se fez no passado, né? Você introduzir, doar máquinas de diálise e introduzir o cuidado renal focado no manejo de pacientes com doença renal crônica avançada. Se isso for introduzido para ele ser sustentável, na verdade, você tem que ter as medidas de diagnóstico montadas, as medidas de manejo da progressão montadas e um bom sistema de diálise e de transplante estruturados para que isso seja sustentável e para que isso possa realmente ser introduzido para o benefício da comunidade do ponto de vista de saúde global. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque eu acho que quando a gente envolve instituições como a Organização Mundial de Saúde né, para tentar estruturar e disseminar o cuidado do paciente renal crônico, isso tem marcas profundas da forma com que a nefrologia vai ser estruturada no futuro. Eu também não vou falar hoje sobre os pilares antigos do tratamento da doença renal crônica do ponto de vista de progressão da doença renal, né? Não vou falar da importância do controle da pressão arterial, mas vou falar, sim, da revisão, né, já das metas e as revisões dos conceitos da diretriz revisada de manejo de pressão arterial. E também não vou falar muito sobre a questão de alvos e manejo do controle glicêmico, mas vamos lembrar que esses são pilares que eles ainda são muito importantes, né? Da mesma forma com que são importantes as medidas de modificação de estilo de vida. Começamos a discutir um pouco sobre dieta, falei um pouco sobre a questão do sódio, mas tem pelo menos, né, mais duas coisas importantes, né, que é controle de peso
e o controle e a atividade física, né, que são muito importantes nesses pilares da prevenção e tratamento da doença renal crônica. Também não vou abordar de forma mais detalhada, mas queria deixar essa mensagem como ponto de partida para a minha discussão de hoje, né, que pacientes diabéticos e não diabéticos com doença renal crônica, quando tratados de forma a alcançar essas metas, né, desses pilares de tratamento, e que se utilizou até recentemente a única classe de drogas que tinha como indicação de bula e de diretriz a redução da progressão da doença renal crônica, quando eles foram tratados com esses pilares de tratamento, você viu um benefício, que foi justamente o que motivou a indicação de bula dos IECAS e dos BRAS, mas é muito claro, mas talvez não tão visível para a comunidade, o enorme risco residual que esses pacientes viveram ao longo do tempo, que é justamente a área desse gráfico marcada aqui em cinza, né? Ou seja, um paciente tratado de forma otimizada, isso dentro de um trial, né? Mas a gente poderia levar isso para o mundo real. Depois de 3 anos de tratamento, ele tem um risco de 30% de um evento renal. Esses eventos renais aqui é uma perda significativa de filtração glomerular, ou chegar em diálise ou um evento fatal, né? Então, é um risco residual muito grande, e certamente a comunidade, ela entendeu isso, e se movimentou. Porém, a gente tem algumas dificuldades, né? A primeira delas é transitar do mundo real para prática clínica essas recomendações, né? Esse estudo aqui, ele vem de um dos grandes estudos que eu coordeno hoje a nível global, né? Que se chama CKDOPS, né? Ele, inclusive, tem uma coorte de 1.000 pacientes brasileiros espalhados pelo Brasil, né? Que foram recrutados a partir de 2014, e a gente captura nesses pacientes, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Alemanha e na França, as práticas clínicas em ambientes de clínicas nefrológicas, né? Então, é um estudo específico de clínicas de nefrologia. E aqui no meio, né, vocês veem um gráfico que resume o alcance de metas dos grandes pilares que eu falei agora há pouco, né? Ou seja, aqui vamos concentrar no Brasil, né, que está nas bolinhas verdinhas, né, e você vê que só metade dos pacientes brasileiros com doença renal crônica e filtração glomerular abaixo de 60, só metade, na verdade, alcançam um controle de pressão arterial satisfatório até as diretrizes atuais. Você tem mais ou menos de 70% dos pacientes utilizando um IEC-IMBRA em clínicas nefrológicas, em média, né? Isso é melhor que os Estados Unidos, mas é pior do que se alcança nos países da Europa. E você tem quase metade dos pacientes atingindo uma hemoglobina entre 6 e 8, uma hemoglobina glicada entre 6 e 8. Vocês veem, né, que apesar das diretrizes estarem lá, na vida real não é tão fácil, né, de você alcançar. E esse é o primeiro problema, né, que a comunidade enfrenta, é como introduzir de forma mais eficiente essas medidas terapêuticas. Do ponto de vista de estudo clínico, a comunidade se movimentou também, né? Eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer que a gente tentou, ao longo dos últimos 20 anos, introduzir novas terapias farmacológicas que reduzem o risco da progressão. Então, você vê as estratégias aqui foram, por exemplo, de intensificação do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como, por exemplo, se tentou fazer com o estudo on-target, ou um pouco mais tarde com o VA-Nefron, né, que são combinações duplo bloqueio, né? Se tentou de uma forma assim alternativa com o surgimento do alisquireno, né? Com o estudo altitude, e os 3 estudos, na verdade, de intensificação do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, os 3 estudos tiveram um fim parecido, né? Eles pararam precocemente por um aumento no risco cardiovascular. Outras coisas foram tentadas fora da área do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como, por exemplo, o estudo Beacon, né? Que é o estudo de fase 3 da bardoxolona. Alguns de vocês devem estar lembrados dessa história, né? No começo da década de 2000,
e que fez aparecer essa droga, que tinha uma característica de uma ação combinada de antioxidante e anti-inflamatória potente, e que, na verdade, trazia modificações importantes, né, na estrutura e na fisiopatologia da doença renal crônica progressiva, especialmente a diabética, né, onde normalmente esses estudos escolhem os diabéticos para entrar nesse ambiente de doença renal crônica. E o Beacon, né, apesar de muito promissor, né, para vocês terem uma ideia, o Beacon ele é o estudo de fase 3 que vem depois de estudos de fase 2 que foram muito impactantes, né? Diferente, por exemplo, dos IECAS e BRAS, né, que você via uma redução no risco de progressão lá na frente, né? A bardoxolona, na verdade, trazia um efeito já inicial, né, com aumento de filtração glomerular com o início da droga comparado com o placebo. Para vocês terem uma ideia, tinha até um dos subestudos dessa droga, né, que estavam já em andamento, que recrutavam pacientes em diálise peritoneal, novos, né, que tinham recém entrado em diálise peritoneal, e o desfecho do estudo era sair de diálise. Então, essa era a mudança do paradigma da bardoxolona, né? Na época, uma novidade aí, né, que apareceu e que chegou no estudo fase 3 e, para surpresa de muitos, não tanto para outros, né, porque tinham várias coisas a serem, vários hiatos a serem preenchidos, né? O estudo do Beacon, na verdade, quando ele começou a recrutar pelo mundo, com 8 semanas de recrutamento, o estudo parou por um aumento na incidência de hospitalizações por insuficiência cardíaca. A bardoxolona está ressurgindo hoje em dia, tem estudos novos, né? Tanto em doenças raras, acho que o exemplo mais típico é em Alport, né? Está entrando numa via de aprovação para uso clínico em Alport e algumas outras glomerulopatias, e está ressurgindo um grande estudo mundial em diabéticos, tomando alguns cuidados que não tinham sido tomados lá na frente, mas a verdade é, gente, que a gente, em 20 anos, entre 2001 e 2021, a gente viu muito pouca coisa sair do ambiente de estudo clínico e entrar para a prática clínica, do ponto de vista de terapias medicamentosas em doença renal crônica. Então, vamos falar agora dos avanços, né? Você vê, eu passei 10 minutos falando sobre o que eu não ia falar, né? Para agora, então, entrar no que eu gostaria de falar com vocês hoje, que são os avanços reais mesmo que a gente viu, por coincidência ou não, né? Ou por amadurecimento da área, na verdade, se a gente não teve novidade em 20 anos, a gente teve em dobro nos últimos anos. É justamente sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Bom, vamos passar primeiro, eu vou revisitar os pilares tradicionais do manejo e o tratamento da doença renal do diabético e do não diabético, né? Primeiro, o controle da pressão arterial, né? Esse é um assunto controverso, certamente a gente tem hipertensólogos aí na plateia, né? O Arthur está aí, certamente tem uma opinião sobre isso, né? Mas eu queria trazer para vocês um pouco da revisão, né, das diretrizes clínicas de manejo de pressão arterial no paciente com doença renal crônica, porque ela foi recentemente concluída, né? Tive a honra de fazer parte do comitê diretivo, né, das diretrizes. Tive também o prazer de conviver com o pessoal da Cochrane, que fez a revisão da evidência e o ranqueamento da evidência, que ajudou a gente a trazer essas definições, né? E também um prazer de novo estar trabalhando com o Cadigo, né, que foi quem capitaneou essa revisão de diretrizes que a anterior tinha 10 anos atrás, né? As duas coisas mais controversas estão aqui, mas eu queria revisar um pouco mais amplamente, né? Então, a primeira coisa que eu acho que ficou muito evidente, há uma diferença em relação às diretrizes anteriores, é a questão de recomendar muito fortemente a padronização da forma de que se mede a pressão arterial e trazer isso para mais próximo do que foi utilizado nos trials que geraram a evidência. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, né, mas tem uma série de recomendações, inclusive de ferramentas para você implementar isso no dia a dia, que enfatizam a questão da forma com que você mede pressão arterial no dia a dia, né?
e essa medida de pressão arterial padronizada e feita em consultório é a recomendada atualmente, com uma série de coisas em volta, né, que garantem com que a medida da pressão arterial seja feita de forma mais parecida com o que foi feito nos trials que geraram a evidência. Volto aqui na questão da modificação de estilo de vida, agora com duas coisas que são importantes, né? Primeiro, a definição do que realmente vale a pena, né? Atividade física e redução da ingesta de sódio. E segundo, uma recomendação mais específica da quantidade da redução do alvo, né? E outra coisa que pela primeira vez aparece também, que ajuda a gente a implementar na prática clínica, é uma recomendação mais específica de atividade física, no caso aqui, 150 minutos por semana de exercício de intensidade moderada. E talvez as duas coisas que são mais controversas mesmo, né, e são modificações importantes em relação às anteriores, e talvez desafios, né, para a implementação. O primeiro é muito baseado em dois movimentos, né? Um é a análise dos pacientes com doença renal crônica do estudo SPRINT, né, que eram 30% da população do estudo que testou esse alvo, eles tinham, por definição estratégica, pré-especificada a doença renal crônica, né? E segundo é a análise de mais longo prazo dos estudos em diabéticos, né? Que também trouxeram luz aí para essa recomendação de um alvo audacioso de 120 milímetros de mercúrio de sistólica, né? Para a definição, muito baseada nos dados do estudo, é de considerar a pressão arterial sistólica como o alvo a ser monitorado e alcançado. E o segundo ponto é que, em relação às diretrizes de 2012, a percepção da evidência do benefício de inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele foi ampliado, né? Isso em relação ao que era recomendado anteriormente, que era principalmente os pacientes com a proteinúria mais intensa, né? Com a diferença aqui que a diretriz ela estende para os não diabéticos, mesmo com uma proteinúria mais moderada, a indicação preferencial de uso de IECAS e de BRAS. Então, são duas coisas que trazem um ponto importante, né? Que são essas coisas do alvo mais rígido, mais baixo, né? E o aumento na indicação de inibidores de enzima conversora e BRAS. Os resultados disso, né, já estão sendo projetados, né? Por exemplo, na população do NHANES, a gente vê aqui, né, interessante, quando você introduz, né, essas novas diretrizes, a quantidade de pacientes com doença renal crônica na população americana que seriam elegíveis a reduções na pressão arterial que eles apresentam, 70%. Então, para você implementar essas diretrizes, você teria, no momento, 70% dos pacientes fora de alvo nos Estados Unidos. E quase 80% de pacientes elegíveis a usar um IECA-UMBRA. Então, as repercussões, né, dessas mudanças são enormes, né? São realmente muito importantes, e o desafio vai ser, primeiro, né, de você comunicar as diretrizes e fazer, né, facilitar a implementação. Sempre entendendo, né, que o alvo de 120, ele vem claramente com uma mensagem de que isso deve ser feito de forma individualizada, não é todo paciente que vai tolerar. Mas, né, enquanto especialistas participando da diretriz, a gente sentiu que a evidência por trás do benefício do atingimento dessa meta valeria a pena a gente colocar com certa força, né? Mas deixar bem claro que você não pode também oferecer risco aos pacientes, e isso deve ser feito de forma individualizada àqueles que toleram. A segunda coisa, o pilar que eu queria revisitar em 2021 com vocês é o pilar de controle glicêmico, né? Eu acho que isso aqui começou como um sinal interessante, né? A história, ela vem, acho que ela pode ser representada aqui nesse slide, né? A história da mudança da forma com que a gente vê os hipoglicemiantes hoje, do ponto de vista de seu papel no tratamento da doença renal crônica, ela começa dentro de uma resolução do FDA. Não foi um exercício científico e nem foi um
uma estratégia de indústria farmacêutica. Foi uma repercussão de uma regra que o FDA lançou no começo da década de 2010 e que dizia assim, que todo novo hipoglicemiante que para entrar no mercado americano, ele necessita de uma comprovação de segurança cardiovascular para entrar no mercado. Lembrem que até recentemente você não precisava disso, né? Você mostrava uma redução de glicada e isso levava o hipoglicemiante para a bula, né? E para o mercado. Isso aconteceu muito como resposta à percepção de uma das classes de drogas, né? Dos inibidores de PPAR-gama, que, na verdade, mostrou um aumento, uma insegurança cardiovascular muito em cima de eventos de insuficiência cardíaca. Então, a partir disso, o FDA baixou a regra e o que aconteceu? E é isso daqui que nós estamos vendo, né? Foram desenhados uma série de estudos clínicos, principalmente de drogas novas, como os inibidores de DPP-4, os agonistas dos receptores de GLP-1 e os inibidores de SGLT2. E todas essas drogas, na verdade, tinham em comum, então, primeiro, a captura, eram grandes estudos, e a captura do desfecho cardiovascular, normalmente em modelos de estudos de não inferioridade, e, para sorte da nefrologia, todos esses estudos, na verdade, capturavam de forma padronizada os desfechos renais. Então, a partir de uma medida regulatória, né, você, na verdade, gerou dados que fizeram a nefrologia evoluir muito no desenvolvimento de novas terapias para a doença renal progressiva. Então, elas foram dentro dessas duas áreas da fisiopatologia da hiperglicemia, né, na área de inibidores de SGLT2 e na área de drogas que agem no sistema de incretinas, né, que são os DPP-4s e os GLP-1s. Então, vamos revisar rapidamente, né, começando com os inibidores de DPP-4. Vocês todos cuidam de muito paciente diabético, vocês entendem, né, o valor dos inibidores de DPP-4 como drogas hipoglicemiantes para o paciente que tem redução de filtração glomerular. São excelentes hipoglicemiantes, né? Talvez de todos os que a gente tem em mão, né, são os hipoglicemiantes que você tem mais eficiência e segurança em qualquer faixa de filtração glomerular. Então, assim, não estou aqui dizendo, né, estou trazendo as informações renais, de desfechos renais dos inibidores de DPP-4, baseado no estudo Carmelina, que talvez seja o melhor estudo nessa área, para dizer para vocês, né, aqui nesse gráfico da direita, que os inibidores de DPP-4, na verdade, são neutros do ponto de vista de desfechos renais, ou seja, comparado com placebo, não há diferença dessas drogas como droga que poderia ser utilizada para reduzir o número de desfechos renais. Mas, isso dito, elas não deixam de ser excelentes estratégias terapêuticas para pôr paciente em alvo de glicada, com segurança, né? São excelentes drogas para renal crônico, como hipoglicemiantes para baixar a glicada, mas não alteram a história natural da doença renal crônica progressiva. Na mesma área, né, de antiincretínicos, você tem alguns estudos que trazem um pouco mais de esperança, né? O Carmelina, na verdade, para mim, ele põe é meio definitivo, assim, na área dos inibidores de DPP-4. A história dos agonistas de receptores de GLP-1, ela está começando ainda, né? O líder, ele é um estudo com a liraglutida, né? É uma droga injetável, né, que está se tornando muito popular para manejo de diabetes e de obesidade também, né? Tem essa indicação. E aqui você vê os dados de desfechos renais do estudo líder, né? Que, diferente dos outros, tem uma peculiaridade que ele junta o aparecimento da macroalbuminúria como um desfecho renal, que não é mais aceito pelas agências regulatórias como um desfecho combinado de progressão da doença renal crônica. Ele pode ser usado em doença rara, assim, né? Mas para diabetes, por exemplo, você não muda conduta clínica e não leva a medicação para uma indicação nova, né? Com o uso de albuminúria como parte do composto renal, né? Os desfechos duros de dobrada de creatinina, de chegada em diálise ou de morte, eles são hoje, atualmente, os reconhecidos pelo FDA. Mas juntando tudo isso, você vê que aqui você vê no líder uma redução significativa do risco
mas ele é predominantemente puxado pelo aparecimento da albuminúria em grandes quantidades. E o estudo definitivo, na verdade, nessa área, ele está em andamento, já completamente recrutado, né? E ele é o estudo FLOW, né? Um estudo de semaglutide, uma outra droga da classe, com desfecho renal primário. O estudo ele tem a previsão para sair daqui a uns 2 anos, e esse estudo, na verdade, pode ser definitivo no ponto de vista de entendimento da potencial efeito na progressão da doença renal diabética da semaglutide, que é um agonista do receptor de GLP-1. Mas a área que realmente evoluiu, né, é essa área aqui dos inibidores de SGLT2, né? Ela começou lá com os estudos de segurança cardiovascular, né, ditados pelo FDA, e os 3 grandes estudos que deram base para a percepção de que eles poderiam ter um papel na renoproteção são o EMPA-REG e o CANVAS de DECLARE, que tinham o desfecho renal capturado como desfecho secundário, né, não era um desfecho primário. Portanto, né, por si só, demonstrou esse sinal, uma redução de quase 50% do risco do desfecho renal combinado, aqui excluindo a albuminúria. E olha que interessante, na parte de baixo desse meu slide, a característica desses pacientes que se beneficiaram com redução do risco. Uma filtração glomerular quase normal e muito pouca albuminúria. Ou seja, tipo do paciente, né, que a gente olha e diz assim, esse paciente não tem risco nenhum, né, de progredir para estágios avançados da doença renal crônica. E mesmo com essas características, você vê o tamanho da redução do risco. Esses estudos, então, motivaram estudos daí dedicados à pergunta específica de redução de desfechos compostos renais, e os resultados estão aqui, né? Primeiro, o estudo Credence, apresentado no Congresso Mundial de Nefrologia, que foi uma coisa interessante, né? Um grande estudo apresentado em congresso de nefrologia, e não de cardio ou de endócrino, como normalmente eles são. Segundo, eu estava lá em Melbourne, né, no dia que isso foi apresentado, né, a gente viu uma coisa que é assim, meio emocionante para a gente trabalhando nessa área, que quando esse slide apareceu na tela, foi apresentado pelo meu amigo Vlado Perkovic, né, que a gente trabalhou junto muitos anos, continuamos trabalhando. Quando ele apresentou esses resultados, quando esse slide entrou lá em Melbourne, na verdade, a apresentação parou para a plateia aplaudir, né? Foi um aplauso para esses resultados, porque se sabia que isso mudaria a história da doença renal diabética e mais para frente não diabética também, né? Olhando aqui com, né, uma lupa aqui, né, que a redução de risco para desfechos renais duros de 30%, né? E com um valor de P que não é normalmente o que a gente vê para esses estudos, mostrando, né, que mesmo esse estudo parando 1 ano antes do previsto, a significância do resultado foi muito impactante. Isso mudou a diretriz clínica, como eu vou mostrar daqui para frente. O estudo Credence foi replicado com uma outra droga da classe, que é a dapagliflozina. Esse é o estudo DAPA-CKD. Acho que o Brasil tem uma história legal disso daqui, porque o Brasil foi o 2º país que mais recrutou pacientes para o estudo DAPA-CKD, e o centro que mais recrutou paciente no mundo foi brasileiro. Aliás, tinham 400 brasileiros dos 10 mais eficientes para isso. Então, muito paciente brasileiro, um orgulho para a comunidade de pesquisadores clínicos do Brasil, a participação nesse estudo, né? E que mostra de forma semelhante a redução do risco de desfechos renais duros, né? De 39%. E uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque é uma coisa muito impactante também, é o número necessário de pacientes que você tem que tratar para salvar um paciente de dobrar a creatinina, ou ir para diálise, ou ter uma morte, um evento fatal, de 19. Ou seja, realmente o número necessário de pacientes a tratar é bastante impactante e certamente tem sido utilizado muito nos processos regulatórios, né? Como, por exemplo, a aprovação pelo FDA para a indicação de doença renal crônica, da dapagliflozina, recente, né? E também a aprovação no Brasil para uso clínico nessa indicação. E agora, mais recentemente, os movimentos para introduzir os inibidores de SGLT2 na Conitec, né? Para tentar deixar disponível para a população de usuários de SUS. Uma coisa só, um detalhe, né, que eu acho que é importante, que ampliou, né, a abrangência desse tipo de intervenção,
é o fato de que, diferente dos estudos anteriores, que eram feitos, né, no conceito de inibidores de SGLT2 como hipoglicemiante, no estudo da APA-CKD, ele foi expandido para um conceito de agente renoprotetor, não só em diabético, né? Então, 30% dos pacientes do estudo da APA-CKD não tinham diabetes, isso era pré-especificado, então tinha poder, né, dessa amostra ser analisada como um desfecho primário para não diabéticos, e você vê o efeito de redução semelhante em diabéticos e também em não diabéticos. Bom, quem eram esses não diabéticos, né? Eu participei do estudo da APA-CKD, talvez vários de vocês participaram, né? Quando a gente era chamado para recrutar paciente, e lá dizia que poderiam ser não diabéticos também, a gente olhou nos nossos ambulatórios, né? E esses pacientes eram aqueles pacientes com nefroesclerose da hipertensão, né? E, principalmente, um outro grupo que entrou muito como candidatos a participar do DAPA-CKD eram os glomerulopatas que não tinham indicação de imunossupressão. Eles eram elegíveis para participar desse estudo. Então, gerou um movimento interessante, né? E ele, inclusive, gerou essa análise pós-hoc, que eu tive o prazer de participar dessa publicação, inclusive, né? Em que se selecionou pacientes com IgA, uma nefropatia que, né, tinha a cara da elegibilidade do estudo da APA-CKD, né? Então, 270 pacientes com nefropatia por IgA foram incluídos no estudo da APA-CKD da dapagliflozina, né? E isso faz com que esse estudo talvez seja o maior estudo já feito com pacientes com IgA, maior do que os estudos de corticoide, por exemplo. Que é uma coisa interessante, né? Que apesar de que foi uma entrada natural, não se pedia para esses pacientes entrar no estudo, mas era uma população que ficou muito representada, né, no estudo e deu a possibilidade de você fazer essa análise de comparação da dapagliflozina com o placebo para o desfecho renal duro, né, uma redução de 70% do risco, chegar em diálise, dobrar a creatinina ou um evento fatal. E se você vê aqui, né, você pega só pacientes que tinha alguns que não tinham confirmação biópsia, né, mas as análises de subgrupo, na verdade, elas eram muito consistentes, né, e você vê isso como um potencial, uma droga potencial para agregar valor ao manejo de glomerulopatas em cima das estratégias não imunossupressoras. Bom, então esses estudos, na verdade, né, eles levaram a uma mudança do manejo desses pacientes, né, e isso daqui, ele foi introduzido, né, ao uso desses inibidores de SGLT2 introduzidos nas diretrizes clínicas em diabetes e, mais recentemente, a discussão de que isso mudaria também as diretrizes clínicas em não diabéticos. Mudando, então, né, daquele pilar que eu iniciei a conversa hoje, né, mudando para um pilar um pouco mais complexo das modificações de estilo de vida, junto com as questões da introdução dos inibidores de SGLT2, junto com o bloqueio do receptor de angiotensina. Ou seja, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, a gente brinca, né, que você é um flozinator, né, porque o ritmo de introdução dos inibidores de SGLT2 na prática nefrológica é muito intenso aqui, né, e eu aqui estou tomando um café hoje aqui com o meu caneco de um flozinador, né, que vários nefrologistas nos Estados Unidos estão comprando esse caneco para entrar nessa comunidade de implementação dessa nova terapia. Mas a verdade nesses minutos finais, né, gente, que aquele risco residual foi impactado, por isso que eu trouxe até agora, nessa minha apresentação, mas vamos, né, olhar isso daqui e você vê que a história ainda não terminou, porque o risco residual, mesmo em pacientes com atingimento de metas, mais o inibidor de ECA ou UMBRA, que era a base para a randomização nos estudos que eu mostrei, mais um inibidor de SGLT2, eles ainda se mantêm em um risco residual. Reduziu bastante, né? Você veja, em 36 meses, o risco o risco residual, ele está agora, em vez de estar nos 30, ele está ao redor de 10, mas ainda é uma coisa que precisa ser atacada.
né? Principalmente para os pacientes, como vocês veem aqui, né, que com o uso dessa combinação de tratamentos se mantém com albuminúria elevada. Esse paciente, na verdade, ele necessita de implementação dessas coisas novas, né, daqui para frente. Ou seja, esse é um resumo, né, das coisas. Você vê que a gente tem aqui né, os estudos que eu mostrei para vocês mais especificamente, mas lembrar aqui que tem 3 outras coisas que apareceram também nos últimos 2 anos que têm mudado ou balançado, né, esse segmento de terapias para a progressão da doença renal crônica. Primeiro é a finerenona, né, é uma droga que é um antagonista do receptor do mineralocorticoide específico, né, uma modificação da estrutura farmacológica da espironolactona, da eplerenona, né, com uma ação mais específica e com menos efeitos colaterais e talvez uma ação mais intensa na proteção de órgãos-alvo, inclusive da proteção da doença renal. Esse daqui é a combinação dos estudos que a gente tem à disposição atualmente, né? São os estudos Fígaro e Fidélio, da finerenona. Tem mais pelo menos duas drogas da classe em estudo, né? E eles foram estudados da uma forma parecida como foi estudado os pacientes que foram incluídos nos estudos anteriores, como o Credence e o DAPA-CKD, né? Uma população semelhante, uma população de risco, né, para a progressão da doença renal crônica. Isso aqui é um resumão dos resultados, né? Você pega aqui os 2 estudos juntos, você vê uma redução de 24% do risco relativo dos eventos cardiovasculares e uma redução também significativa, ao redor dos 20% dos eventos renais, mesmo quando separados individualmente nos eventos do composto, né? Se a gente pegar só a redução do risco de um paciente chegar em diálise, nesses estudos é de 20%. 20% dos pacientes reduziu o risco de um evento de chegada em diálise nos estudos da finerenona. O interessante, né, é que a gente vê aqui que quando você pareia as características dos desfechos e dos pacientes dos estudos anteriores, né, como o Credence, e você olha o estudo Fidélio com a finerenona, né, você vê que as reduções de risco, quando ajustados para as diferenças entre os 2 estudos, são muito parecidas, né? Por que eu trago esse slide para vocês, na verdade? É para dizer que, na verdade, você tem aí uma nova classe de droga, que já foi, inclusive, aprovada para uso clínico com a indicação de progressão de doença renal crônica nos Estados Unidos, está em processo no Brasil, e que o nefrologista vai começar a ter dúvidas, assim, de como ele vai manejar, né? Você tem um portfólio de drogas agora maiores, com estudos clínicos de eficácia e segurança, e que você vai ter que começar a olhar individualmente o paciente, combinar as medicações, né? Introduzir de forma sequencial as medicações para trazer os melhores resultados clínicos. Bom, gente, pinceladas para eu terminar nesse último minuto da minha apresentação. Assim, se vocês acham que não é suficiente as novidades que eu apresentei hoje, então vai lá, né? A gente primeiro tem, eu olhando no pipeline de estudos clínicos atuais, né? Você tem aí pelo menos 4 ou 5 drogas novas, principalmente agindo no sistema de inflamação e fibrose, que estão na transição de estudo de fase 2B para 3, e vários deles de história de fase 3. Ou seja, a gente vai ter pelo menos algumas novas terapias terminando o seu programa de fase 3 nos próximos 2 anos. Além do que, fugindo na área de progressão, mas entrando em movimentos da nefrologia em outras áreas, né? A gente viu, por exemplo, que a nefrologia teve o seu primeiro prêmio Nobel, né? Em 2019, Peter Ratcliffe, que é um nefrologista britânico, o primeiro nefrologista a receber um prêmio Nobel pela descoberta de mecanismos por trás da reação
reação tecidual e reação fisiológica à hipóxia, e que geraram, na verdade, drogas que passaram por todo o programa de desenvolvimento, inclusive fase 3, e que estão entrando como uma alternativa à eritropoetina para tratamento da anemia, né? Também já aprovadas em vários países do mundo para uso clínico. Outra coisa é a questão né, voltando na pergunta do Medina do início da nossa conversa, né? A gente, na verdade, viu a nefrologia passar por uma revolução em termos do entendimento da voz do paciente. Eu acho que isso vem realmente para ficar. Esse daqui é a iniciativa SONG, né, que para pacientes em diálise, por exemplo, define que o que eles querem mesmo ser priorizado é que a gente reduza a fadiga deles, reduza a doença cardiovascular, proteja o acesso vascular, e isso está sendo feito em várias áreas da nefrologia, por esse grupo e outros, né? O entendimento da voz do paciente. A inovação veio para ficar mesmo, né? Em programas como o KidneyX, que é um programa do FDA junto com a Sociedade Americana de Nefrologia, para acelerar terapias disruptivas em nefrologia, está em andamento com financiamento para desenvolvimento de novas terapias, né, em nefrologia. E, por último, né, a questão dos sistemas de saúde prestando mais atenção na nefrologia, inclusive o sistema americano, né? Isso daqui, por exemplo, é o Advancing American Kidney Health, uma ordem do executivo, né, assinada pelo Trump, na época presidente, e que tenta, né, trazer viabilidade para a implementação dessas medidas que eu descrevi com vocês hoje, né? Para facilitar e incentivar a implementação das medidas. E olha que interessante o que diz, né, como objetivo esse programa americano, né, que já está em andamento, né, que 75% dos pacientes que chegam à fase avançada da doença renal crônica, 75% dos pacientes no ano de 2025, na verdade, deveriam ser tratados preferencialmente por um transplante preventivo ou ir para uma modalidade de diálise domiciliar, que mostra, né, um pouco dessas medidas regulatórias e medidas de saúde pública para mudar o cenário da nefrologia. E é nesse tom, né, de revolução, de novos horizontes para a nefrologia que eu queria terminar minha apresentação aqui hoje, agradecendo muito o convite de novo e a atenção de vocês, e me pondo à disposição aí para uma discussão sobre esses temas que eu abordei hoje. Obrigado. Então, eu queria só destacar uma importante colocação sua. Primeiro, o alvo da pressão arterial, você colocou na padronização da medida da pressão um paciente sentado. Isso é bastante importante, porque a medida da pressão do paciente deitado, se você deixar 12/8, principalmente diabético, a hora que ele levantar, ele não consegue ficar em pé. Então, é bastante importante aquela foto que você colocou, aquela padronização da medida da pressão arterial, e possivelmente um dia nós vamos fazer uma palestra só sobre ela. E também a importância na dieta, que o mais importante é a redução do sódio, não essa dieta terrorista que o paciente renal crônico não pode comer nada, e o dia inteiro ele fica pensando na doença, e aí, como você mencionou também antes da nossa apresentação formal, que isso precisa ser discutido de maneira individualizada com cada paciente, principalmente orientando a redução do peso. Então, eu chamo bastante atenção por essas questões que são do nosso cotidiano, e passar para o primeiro comentário para o professor Arthur, que é o presidente da Fundação Oswaldo Ramos. Parabéns, Pecoá. Uma visão de quem realmente entende, vive e lidera a área. Eu queria fazer duas perguntas para você, até meio selfish, do meu ponto de vista. Você já ouviu falar ou teve acesso a dados de o inibidor SGLT2 em uninefrectomizado? E segundo, está te preocupando um pouco essa poliglobulia associada ao SGLT2? Muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de ver a sua apresentação. Obrigado, Arthur. De novo, muito obrigado pelas tuas palavras e pelas perguntas, né?
é bem interessante. Uma semana atrás eu estava conversando com o Lúcio sobre isso. O Lúcio fez a mesma pergunta sobre os nefrectomizados, né? Claro, né? Você aí tem uma população grande, né? Porque você tem os doadores de transplante, né? E você tem nefrectomizados por outras causas também, né? Inclusive, em alguns ambientes de cuidado nefrológico, ambulatórios para esse tipo de paciente têm sido estruturados, assim, né? Pela necessidade crescente que você tem de monitorar um paciente com essa característica, né? Assim, a gente sabe que esses pacientes não necessariamente entraram nos programas de fase 3 que eu mostrei aqui para vocês, né? Talvez um ou outro, né, possa ter entrado pela questão de você nem saber que você tem um rim só, né? As agenesias, né? Isso não era visto especificamente como critério de inclusão nos trials, mas, assim, especificamente a população não foi estudada, né, no programa de fase 3. Porém, se você olhar do ponto de vista mecanístico, né, as características do potencial potencial progressivo de redução de massa renal, e os mecanismos por trás disso, juntando com os mecanismos de ação dos inibidores de SGLT2, me parece que é uma droga, pelo menos, interessante, né, para você usar. Claro, com o cuidado na monitoração, né, principalmente pós-introdução. Acho que isso tem sido feito de forma geral, né? Você vê para essas drogas uma redução inicial da filtração glomerular em um grupo de pacientes, que às vezes pode ser até intensa, né? E que você precisa, né, de monitorar principalmente a filtração glomerular nas primeiras 4 a 8 semanas da utilização, né? Mas, assim, olhando que justamente nessa fase se instala a redução da albuminúria, né, nesses pacientes em paralelo, ele mostra que pelo menos parte do mecanismo deve ser por trás dessa redução da hipertensão glomerular e do estresse hemodinâmico, né, no sistema, o que faria dessas drogas um candidato para essa potencial indicação. Eu não acho que a gente vai ter os estudos específicos, né, Arthur? É um nicho de paciente que talvez não vá ser estudado, a não ser talvez em série de casos, de grupos que veem muito esses pacientes e que documentam a segurança e a eficiência da droga. Eu acho que a gente vai introduzindo pela sensação de que, né, faz sentido. A poliglobulina, a gente vê, né, realmente um aumento da hemoglobina com a utilização de inibidores de SGLT2, né? Que não está totalmente bem entendido o mecanismo, né? É interessante, né, que essa classe de drogas trouxe uma coisa, porque as pessoas estão falando de uma ciência reversa, né? Diferente, assim, da forma com que a gente vai entendendo doenças e vai introduzindo inovações para populações, né, com terapias que vêm de modelos pré-clínicos, né, com uma indicação. O que aconteceu é que, na verdade, o benefício foi visto como um achado secundário nos estudos de segurança cardiovascular. E eu te digo uma coisa, eu conheço algumas pessoas que estavam muito envolvidas, né, nos trials, e todos eles são muito consistentes em falar a mesma coisa, que, na verdade, nem eles achavam que o benefício seria o que foi. Então, eu lembro do Chris Venner, que é o nefrologista por trás do EMPA-REG, né? Ele disse que na véspera da abertura dos resultados, ele não tinha noção de que o benefício renal seria visto no estudo, né? E isso, inclusive, fez com que os estudos como o Credence e o Dapaciqueris foram desenhados, na verdade, com inclusive, um excesso de zelo, né? Por isso que eles acabaram mais cedo e por isso que o valor de IP é tão alto, né? Porque, na verdade, você não precisaria ter um estudo tão grande para mostrar o benefício, porque o benefício não era esperado. Isso trouxe, então, que, na verdade, o mecanismo de ação por trás do benefício ele fosse estudado depois do benefício clínico ser comprovado, que é uma forma meio inversa da gente fazer ciência, né? Principalmente mecanística. Eu acho que o exemplo da elevação da hemoglobina que você vê nesses pacientes é um exemplo disso, né? Que a gente não tem ainda uma justificativa mecanística para isso. Tem gente que acha que pode ser um aumento na produção de eritropoetina endógena mesmo, por alguma ação tubulo-intersticial da droga, né? Tem gente que acha que isso pode ser um pouquinho de um melhor controle volêmico, né? Com uma subida da hemoglobina secundária, a correção de hipervolemias, mas, na verdade, é isso que acontece, né?
Eu não sei, Arthur, assim, eu não tenho visto sinais de segurança muito importantes, assim, né? Até porque muitos desses pacientes, talvez eles se beneficiem de uma hemoglobina um pouquinho mais alta mesmo, né? E assim, pelo menos de eventos trombóticos, que seria uma coisa que você se preocuparia, a gente não vê desbalanços nos estudos de fase 3, mesmo depois desse tempo todo do segmento. E em mundo real, a gente não tem visto também. Então, por enquanto, eu não vejo muito uma razão para preocupação. Muito obrigado. Bom dia, Pecoá. Obrigado pela sua contribuição para a nefrologia de forma geral. A minha pergunta para você tem uma analogia com o que passou no transplante. Com esse número crescente de drogas eficazes e seguras para reduzir o ritmo de progressão da doença renal crônica, mas que foram desenvolvidas por indústrias diferentes. Existe aí uma iniciativa da sociedade internacional ou da sociedade americana de realmente patrocinar estudos que possam combinar essas drogas e melhorar aí ainda mais, ou diminuir ainda mais o ritmo de progressão? Hélio, obrigado, viu? Esses dias eu te vi, não pude te dar um oi, mas eu te vi na reunião do Song de transplante, né? Vi a tua presença lá e legal que você está envolvido nessas iniciativas centradas no paciente. É interessante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma linha de financiamento para estudos estudos de terapia centradas no paciente, e que a gente começa a ver, na área de insuficiência cardíaca, por exemplo, isso aconteceu recentemente, essas linhas de financiamento para você poder pegar múltiplas terapias e você fazer comparação de eficiência, inclusive de combinações, né? Esse instituto chama PECORE, né? E eu estou envolvido no momento, na verdade, na elaboração de um protocolo para um grande trial em uma área, não especificamente nessa, mas justamente para isso, né? Você tentar avançar no entendimento de terapias, principalmente de combinações de terapias, comparando terapias que são comprovadamente eficientes para uma indicação. E eu acho que é por aí que as coisas vão, viu, Hélio? Na verdade, por exemplo, eu sei que tem um grupo tentando buscar fundos para um estudo clínico pós aprovação no FDA da finerenona e dos inibidores de SGLT2, né? E esse estudo teria um formato, assim, de você testar a eficiência comparada dos tratamentos que estão disponíveis, head-to-head, e um terceiro braço de testar a terapia combinada, né? Que todo mundo acha que as coisas vão por aí, né? A questão é como é que você vai gerar evidência para esse tipo de coisa, né? Primeiro, a escolha da primeira droga em cima dos IECAs e BRAs, né? O que vem primeiro? Inibidor de SGLT2 ou finerenona, por exemplo? Ou vai ser um inibidor da endotelina, ou vai ser um anti-inflamatório novo, né? Ou seja, essas terapias vão acontecer e eu acho que as indústrias não vão patrocinar esses estudos. Então, iniciativas como o PECORE, por exemplo, vão dar a oportunidade de você fazer isso. Os estudos não estão em andamento para essa coisa específica, né? Mas eu acho que eu vejo aí um horizonte potencial de comparação de eficiência em linhas de financiamento, como, por exemplo, desse estudo Place, essa linha de financiamento é o Place, né? Eles dão 25 milhões, 30 milhões, que não é muito dinheiro para um trial, mas em ambientes acadêmicos, né, cooperativos, talvez desenhos pragmáticos, você consiga fazer esse tipo de comparação. Então, Hélio, no futuro eu vejo aí um potencial de você ver esse tipo de coisa aparecendo dentro de iniciativas acadêmicas, né, para comparação de eficiência de drogas diferentes e de combinações. Érica. Parabéns, Pecoá, foi ótima aí sua apresentação, bom te ver também. Você antecipa que a gente vai manter o uso dos inibidores do SGLT2 nos pacientes em diálise, nem pensando em rim, mas pensando no coração? E uma segunda pergunta é em relação à dislipidemia, né? No CADIGO, né, não foi muito animador assim, em termos de propostas terapêuticas, né? A gente atinge os alvos, né? Tem os estudos 4D, o SHARP, o Aurora, que mostraram que a gente chega perto dos alvos e o benefício para o renal crônico em diálise não foi adequado pelo LDL. A gente tem que ter novos alvos ou buscar novos biomarcadores? Qual que é a sua opinião?
Legal. Obrigado, Érica, bom te ver também, viu? A dislipidemia, ela entrou num limbo, assim, né, depois dos estudos ali da década de 2000 e pouco, né, que você resumiu, e que, na verdade, acho que trouxeram para o paciente com doença renal crônica em tratamento conservador uma visão que eu acho que continua atual, né, que você, na verdade, deva tratar de forma universal, né, até interessante, né, porque destoa um pouco das diretrizes de cardiologia, né, você na verdade, rastreia com o lipidograma, mas é mais para tentar identificar pacientes com dislipidemia secundária, né, e você trataria todos os pacientes independente de alvo de LDL. Isso é o que fala as diretrizes do KDIGO, né? Para pacientes com doença renal crônica não dialítica. Com o intuito de reduzir risco cardiovascular, baseado muito nos estudos, no estudo SHARP, né? Sem aquela intenção de reduzir progressão, que era uma ideia que se tinha no passado, mas que até o momento não tem evidência de que tenha impacto, né? Então, acho que isso daí ele está, pelo menos, razoavelmente coberto e muito pouco implementado, eu digo para você, né? A gente ainda deve estar tratando pouco paciente que talvez deveria ser tratado. Em diálise, aí é complicado, né? Porque você iniciar para um paciente uma estatina, por exemplo, você não tem base de eficiência, né? Baseado nos estudos de diálise, 4D e o Aurora, principalmente, né? Mas eu acho que o que acontece, assim, eu fui investigador do Aurora, né? A gente, quando recrutou paciente, aquele paciente que você queria estar tratando mesmo, que tinha uma dislipidemia importante, um histórico, ele não entrou no estudo, né? O estudo entrou para aqueles pacientes que não usavam uma estatina e esses pacientes foram randomizados. Então, a informação, ela cobre pouco, eu acho, né? Eu continuo achando que alguns pacientes em diálise merecem uma estatina para redução do risco, porque simplesmente eles não foram estudados, né? São os pacientes de mais alto risco. E agora tem os inibidores de PSK9 e outras novidades aí, né? Que estão se mostrando interessantes para a população com doença renal crônica, né? Podem ser usados, né? Na fase pré-dialítica e talvez tenham, né? A gente possa ter novidades aí nessa área. Aí sim, revisitar alvos e outras coisas. Né, objetivamente, a questão de inibidores de SGLT2 na transição para diálise é uma dúvida ainda, né? Eu sei que tem estudo em andamento, olhando redução de eventos cardiovasculares para pacientes tomando inibidor de SGLT2 em diálise, né? Esses estudos vão talvez dar uma luz para isso, né? O KDIGO, na verdade, ele fala o seguinte, né? Você inicia quando a filtração glomerular está acima de 30, né? Revisando hoje, eu diria 25, até 25 para cima você inicia, e mesmo se os pacientes caem na faixa mais baixa na progressão da doença, eles são mantidos em inibidores de SGLT2 até ele chegar em diálise ou transplantar, aí passa a ser off-label. Então, por último, o professor Sérgio Draibe. Ok, obrigado, Medina, pela oportunidade. Eu gostei muito, Roberto, da tua exposição. Vários aspectos são muito importantes, né? A revolução do SGLT2, do inibidor, ela é realmente digna do prêmio Nobel, né? Não há dúvida. O que ela me traz também com orgulho, e que você trabalha com isso, que nós trabalhamos aí na escola, é a valorização do tratamento conservador da doença renal crônica. Então, nós estamos abrindo uma avenida atualmente, né, com inibidores dos derivados da aldosterona, lá dos inibidores da aldosterona. O SGLT2, as novas drogas que podem reduzir a aterosclerose, os inibidores da hipercalemia, né, os protetores. Isso tudo é tratamento conservador. Quer dizer, você vai ter duas avenidas aí. Uma, eu estou sendo um pouco até demais de otimista, mas você vai ter a avenida do conservador até o preemptivo. A diálise vai ser um período. Ela vai ser um períodozinho que você às vezes passa, às vezes não. Nós temos experiência nisso, nós já estamos exercitando isso, só que não estamos sistematizando com a beleza como essas coisas estão aparecendo. Parabéns, gostei muito da sua
apresentação. Obrigado. É isso mesmo, né, Sérgio? Eu acho que a revolução do cuidado integral, né, ele vai ser importante com valorização de coisas como mais transplante pré-ativo, uma transição para diálise mais amena e mais centrada no paciente, né, com a distribuição de modalidade mais adequada. E uma coisa que eu não falei, que eu acho que é super importante, é o manejo conservador não dialítico do paciente com doença renal crônica avançada, né, que está crescendo muito pelo mundo, né, você manter pacientes em faixa baixa de filtração glomerular, porém não iniciando diálise, né? Uma coisa realmente que eu acho que tem um espaço grande, principalmente se você manejar bem sintoma, né? Perfeito. Eu queria agradecer bastante assim, a sua presença aqui. Vamos te chamar outras vezes no decorrer do próximo ano. Parabenizar mais uma vez pela sua história na nefrologia, desde a sua formação acadêmica de graduação. Você teve uma atividade extensa assim, na Suécia, na Austrália, nos Estados Unidos. Você se internacionalizou a nefrologia brasileira de uma maneira bastante intensa e participa de liderança de muitos estudos e tem, como eu falei, um índice H que é inalcançável aqui no nosso meio, que é de 65. Então, muito obrigado, assim, parabéns pela sua apresentação, pela sua história acadêmica e muito honrado pela sua presença aqui, todos da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos. Estamos honrados com a sua presença e com a sua brilhante apresentação aí. Um abraço e a última palavra é sua aí, obrigado. A honra é toda minha, né, Medina? Muito obrigado pelo prestígio, pela oportunidade de estar falando aqui para essa audiência seleta, né? Foi um prazer, espero ter sido interessante para vocês e à disposição para novas conversas assim que vocês quiserem. Grande abraço para todo mundo. Um abraço aí.